Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5. 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Vamos começar com uma notícia aqui da Exame? App99 demite cerca de 100 funcionários. A gente vem noticiando aqui no BTC News diversas empresas de tecnologia fazendo ajustes nos seus quadros até para conseguir reduzir o nível de despesa e o cash burn, porque captar dinheiro no mercado não está uma coisa muito fácil. E até empresas estabelecidas, como a 99, também estão fazendo ajustes. Então vamos entrar aqui na notícia. A empresa de transportes por aplicativo 99 demitiu cerca de 100 pessoas na última semana, afirmaram ex-funcionários ao Estadão. Em nota, a startup controlada pela chinesa Didi confirmou os cortes, mas não divulgou o número de profissionais afetados. A 99 afirmou também que a área de relacionamento com o cliente foi a única impactada pelos cortes. É interessante isso porque a gente teve na última aula do Strategy Finance Program, a gente definiu um pouco da importância do Customer Experience na estratégia das novas empresas e das empresas que precisam se adaptar ao Customer Centricity. E a gente falou bastante da importância de um Customer Experience Office, que uma empresa precisa ter até para conseguir reunir todas as informações da jornada do cliente e tirar informação relevante para o negócio. E aí parece que a 99 aqui nessa notícia está cortando aí o pessoal dessa área. Será que ela vai ficar sem CX Office? Aparentemente não. Vamos pegar aqui mais um trecho da notícia. Segundo relatos dos ex-funcionários, grande parte da equipe de CX foi demitida em sessões na última semana. Alguns dos demitidos ouvidos pelo Estadão afirmaram que a companhia planeja terceirizar o atendimento ao cliente. Então o que provavelmente deve ter acontecido é que os resultados do time interno não estavam sendo satisfatórios ou o custo de você manter essa equipe estava muito alto, ou uma combinação dos dois. Então, a princípio, ela vai manter o CX, só que agora com um parceiro. Vai terceirizar essa operação, porque ela acredita que essa área é importante mesmo para rodar a operação de forma consistente. Interessante isso. Só que a gente percebe que esse movimento da 99 também pode fazer parte de um movimento global da própria controladora Didi. Por quê? Em fevereiro, a revista Forbes reportou que a Didi planejava cortar, ainda naquele mês, 20% dos funcionários. A publicação estimou que isso era equivalente a 3 mil pessoas apenas no mercado chinês. Não é possível saber, porém, se os cortes no Brasil são partes de um plano global da Didi. Provavelmente sim. A controladora também está passando por ajuste e provavelmente isso também deve respingar em outras operações, no caso aqui do Brasil. Então, empresas estabelecidas também estão passando por ajustes. E as Big Techs também, hein, pessoal? Aqui, notícia do valor. Meta e Google planejam cortes de empregos para reduzir custos. Até a vida das Big Techs não está tão fácil assim. Vamos começar com a Meta. A Meta, a plataforma, dona do Facebook, planeja cortar despesas em pelo menos 10% nos próximos meses, em parte por meio de reduções de pessoal. As medidas ocorrem após semanas de discussões públicas de executivos da Meta sobre a necessidade de congelamento de contratações e priorização implacável de seus negócios, evitando o uso da palavra demissões. Mas como headcount, folha de pagamento é uma despesa extremamente significativa para o SG&A aqui do Facebook, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Então, está fazendo aqui alguns ajustes, até porque a receita está começando a dar uma embicada, e aí você já vai fazendo algum ajuste pontual antecipado para se manter rentável, mesmo com um nível de receita em crescimento bem desacelerado. Então, basicamente, esse ajuste aqui que a Meta vai fazer. E a Alphabet? Vamos lá, vamos pegar o caso da Alphabet, que o caso dela vai trazer uma informação bem interessante. Na semana passada, o Google disse que cerca de metade dos mais de 100 funcionários da sua incubadora de startups, Área 120, que precisariam encontrar outros empregos na empresa dentro de 90 dias. Aí eu vou pegar mais um trechinho dessa notícia para explicar aqui como que funciona esse modelo de demissão do Google, né? Em março, mais de 1.400 funcionários do Google assinaram uma petição exigindo que a empresa estendesse o período típico de 60 dias para 180 dias para um grupo de mais de 100 funcionários na divisão de computação em nuvem, citando as barreiras à transferência que muitos trabalhadores enfrentam. Então, a política de demissão aqui da Alphabet, controladora do Google, é um pouco diferente do tradicional que a gente vê no mercado. Geralmente, quando você tem uma unidade de negócio que está ineficiente, você vai lá e simplesmente corta pessoas, demite.
Parece que a Alphabet faz diferente. O que ela faz? Ó, ela também identifica, vê que existe uma necessidade de otimização, só que o que ela faz? Ela anuncia isso para os colaboradores e fala o seguinte, ó, você tem um determinado período de tempo, nesse caso entre 60 e 90 dias, pelo que está mencionado aqui na notícia, para participar de processos de recrutamento de vagas em outras áreas. Então tem outras áreas dentro da Alphabet que estão fazendo processo de recrutamento, você pode se candidatar e tentar uma vaga em outra área. Se você conseguir dentro desse período, beleza, você continua aqui dentro da empresa. Caso contrário, aí depois do final desse período você é demitido. Isso é bom por quê? Porque quando uma empresa tradicionalmente ela faz uma demissão, geralmente os outros colaboradores ficam com bastante medo e receio que isso pode eventualmente acontecer com eles também. E funcionário que não tem segurança, ele até performa pior. E isso daí é ruim para a performance operacional da empresa como um todo. Agora, quando você adota essa política, aí fica um pouco menos perigoso. Por quê? Mesmo que eventualmente a empresa decida em me demitir, ela vai me avisar. E aí eu tenho um tempo aí entre 60 e 90 dias, ou para me realocar em alguma outra posição em outra empresa, ou participar de todos os processos de contratação que já estão abertos aí em outras áreas do próprio Google. Olha que interessante, né? Então é bem legal essa política porque você consegue dar um tempo para aquele colaborador que eventualmente fez um bom trabalho e aqueles que foram bons mesmo vão ser realocados. Aqueles que não forem, de fato, né, eles vão embora da empresa. Então é uma política bem interessante que o Google faz, mas a gente sabe que ela só consegue fazer isso porque é uma máquina de dinheiro, né? Não é toda empresa que consegue ter essa política, perfeito? Bom, então a gente falou aqui de algumas empresas que estão passando por ajustes. Tem outra empresa aqui no Brasil que nem com ajuste vai conseguir sobreviver. Vamos pegar aqui, ó, notícia da Forbes. Grupo Itapemirim tem falência decretada pela Justiça de São Paulo. Grupo Itapemirim é aquela empresa de ônibus, né? Que aí ficou muito em foco aí nesses últimos meses, até porque o próprio fundador lá tentou abrir uma empresa de aviação que quebrou também. Legal, tá? Então, aparentemente, aqui essa empresa que estava em recuperação judicial não vai ter como manter a operação rodando. Então, declarada falência. Vamos lá. O Grupo Itapemirim pediu recuperação judicial em março de 2016 e viu a sua situação piorar ao longo dos anos, em derrocada que teve seu auge público com a suspensão das operações da companhia aérea ITA no final do ano passado, né? Que eu acho um absurdo, mas eu já comentei isso em algum BTC News passado. Mas vamos lá. Na sentença, o juiz mencionou que o gestor judicial citou situação de, abre aspas, terra arrasada deixada pela antiga gestão sob o comando do senhor Sidney Piva de Jesus e sua equipe, bem como vem encontrando dificuldades na obtenção de todas as informações pertinentes ao bom andamento da empresa e, sobretudo, da recuperação judicial. Então, o gestor judicial, que geralmente é denominado para cuidar de todo esse processo de recuperação judicial, estava tocando a empresa para tentar ver se era possível você implementar o plano de recuperação judicial. A princípio, ele jogou a toalha. Não dá para fazer, muito porque a empresa está uma bagunça total. E aqui vem um alerta, viu, pessoal? Dependendo do tipo de produto ou serviço que uma empresa em recuperação judicial oferece para o mercado, você tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Além de comprometer, eventualmente, a qualidade do produto ou do serviço, em alguns casos pode até comprometer a sua segurança. Por que você está falando isso, Renato? Olha um outro trecho aqui que tem nessa notícia, hein? Além disso, a nova gestão viu sucateamento da frota da companhia. Putz, já pensou se você anda de ônibus aí com uma frota sucateada? Palavras do próprio gestor aqui, hein? Segundo mencionado na sentença, até o final de junho, a empresa tinha 19 ônibus com documentação pendente. Olha o problema. Abre aspas, 110 com diversos problemas de manutenção estacionados em várias garagens no Brasil, 62 ônibus em condições deploráveis, sem qualquer condição de uso ou com custo inviável para serem restaurados. Então imagina você pegar uma passagem de ônibus nessas condições que o próprio gestor judicial aqui encontrou da empresa. Então, pessoal, fica um alerta aí, toma cuidado quando uma empresa está em recuperação judicial, vê se faz sentido aí, se o problema é só de qualidade de produto e serviço ou se eventualmente a sua própria integridade pode estar comprometida fazendo negócio com uma empresa dessas, né? Então tomem bastante cuidado neste ponto, ok? Beleza. Bom, algumas empresas conseguiram fazer bons negócios e estão começando a ver uma luz no fim do túnel. Vamos pegar aqui uma notícia do Brasil Journal.
IMC vende 13 lojas no Panamá por 210 milhões de reais, 40% do seu market cap. Bom, a IMC, a gente vem acompanhando aqui, a última notícia que eu analisei aqui no BTC News foi quando ela vendeu a operação da Carl's Jr. lá no Panamá. O que tinha de bom na notícia? Bom, primeiro você vende uma operação, simplifica bastante a sua gestão. E aí você foca nas marcas que têm mais potencial de crescimento. Só que qual que era o ponto negativo da notícia? A empresa estava com um nível de alavancagem muito alto, próximo das proteções, o famoso dívida líquida sobre EBITDA. Dado que a operação da Carl's Jr. era muito pequenininha, a venda foi feita num valor muito baixo e o valor captado dessa operação não ia resolver em nada, nem dar um respiro na estrutura de alavancagem que a empresa tinha, que já estava no talo. Legal. Agora, essa transação não. Essa transação foi num valor muito maior e isso de fato vai dar uma margem de manobra muito maior para a empresa conseguir pensar em crescimento para frente. Olha que legal. Vamos entrar na notícia. O comprador é a GCG Group, uma empresa focada em catering com operação em 20 aeroportos na América Central e Caribe. As lojas que estão sendo vendidas englobam diferentes marcas, de um restaurante Viena a um frango assado, de uma cafeteria a uma casa de comida japonesa. Esse portfólio faturou 14 milhões de dólares no ano passado e gerou 6,6 milhões de dólares em EBITDA. O múltiplo da transação, 6 vezes EBITDA do ano passado, é ligeiramente acima do múltiplo da IMC negociada hoje na bolsa, que é 5 vezes. Então, vendeu até num valuation razoável. Então, vendeu bem, conseguiu captar bastante dinheiro e isso vai ser utilizado para dar um alívio ali na estrutura de capital do negócio. Então, a venda também melhora a estrutura de capital da IMC, que fechou o segundo trimestre com uma dívida líquida de 300 milhões de reais e uma alavancagem de 2,7 EBITDA. Então, dívida líquida sobre EBITDA 2,7. Proteções ali em torno de 3. Então, pouquíssima margem de manobra. Agora não. Segundo o CEO, a IMC deve usar pouco mais da metade dos recursos da venda para quitar dívidas, reduzindo a dívida líquida para cerca de 200 milhões de reais e a alavancagem para menos de 2. Menos de 2, aí você está com margem de manobra para você conseguir fazer o plano de crescimento do negócio. E é isso que eles vão fazer? É isso que eles vão fazer. Então, depois de simplificar a empresa e reduzir a alavancagem, o plano da IMC é acelerar a expansão das suas marcas principais, com foco em frango assado, KFC e Pizza Hut. Então, aquele negócio, quando a empresa está bem, aí você vai para um processo de diversificação, porque você tem fluxo de caixa aí de todas as operações e aí você consegue fazer uma expansão global. No momento que a situação financeira está complicada, aí é aquele playbook tradicional. Simplifica a operação, libera capital e recursos para você focar naquelas marcas que têm mais potencial de crescimento e aí gera bastante caixa a partir delas. Quando o mercado melhorar e as condições forem favoráveis, aí, eventualmente, a parte de diversificação de negócios e geográfico pode voltar aí para a agenda da companhia. Então, movimento bem interessante. A IMC agora fez uma transação que vai dar bastante alívio aí e vai permitir que ela conduza o seu plano de crescimento das principais marcas. Perfeito. E aí teve uma outra empresa que fez um movimento de diversificação internacional. Agora é um movimento contrário, né? A IMC está simplificando, essa empresa agora vai tentar aumentar a complexidade. Quem que é essa empresa? É a Movida. Então, notícia do Neofeed. Movida engata expansão internacional com aquisição em Portugal. Vamos pegar todos os trechos da notícia e depois eu analiso aqui e dou minha opinião. Vamos lá. Então, para marcar sua chegada ao país, a empresa anunciou nesta quarta-feira, dia 21 de setembro, a compra da locadora de veículos local Drive On Holidays, pagando 55 milhões de euros. O acordo foi fechado por meio da sua subsidiária Movida Finance, em uma operação cujo enterprise value foi estabelecido em 66 milhões de euros, com uma dívida líquida de 11 milhões de euros, ou seja, um market cap implícito aí de 55 milhões de euros. Então foi essa aquisição que a Movida fez. Perfeito. Abre aspas para o CEO. Essa aquisição faz parte do nosso planejamento estratégico de internacionalização da Simpar e da Movida, diz Renato Franklin, CEO da Movida, ao Neofeed. Como já dissemos aos nossos investidores, queremos ter parte da receita em moeda forte, dólar ou euro. Isso daqui é um direcionamento estratégico do grupo. Olha que legal, a internacionalização é uma prioridade para as empresas do Simpar, que conferiu às suas equipes de M&A um mandato para expandir a holding para fora do país por meio de aquisições
e alianças. A ideia é que, em 5 anos, cerca de 1/3 da receita do grupo seja gerado em moeda forte. Bom, o que você acha desse movimento, hein, Renato? Bom, dado que é uma prioridade da companhia diversificar sua receita em moeda forte, e eu até entendo por que a empresa está fazendo isso, eu acho que o movimento de internacionalização faz todo sentido, obviamente. A forma que a Movida está fazendo, que eu acho que é um pouco questionável. Por quê? Quando você faz uma aquisição, além de receita em euro, você também vai ter despesas em euro. Então aí já tem um problema. Outra coisa que eu acho que poderia ter sido feito diferente, né? A gente sabe, e a gente já vem acompanhando bastante casos de locadora, inclusive é um dos setores que a gente analisa aqui nos nossos cursos, que para você ter vantagem competitiva, você precisa de escala. Escala para quê? Escala para você conseguir negociar bem com as montadoras, para você conseguir reduzir o custo de aquisição do carro, para você conseguir aumentar a rentabilidade tanto da parte de aluguel quanto da parte de venda de seminovos. Perfeito. Quando você vai para uma transação ali em Portugal, na Europa, eu acredito que essa sinergia de aumento de ganho de escala melhorando o seu poder de barganha com as montadoras, ele não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque as montadoras também têm operações regionais. Então, a Movida aqui no Brasil negocia aqui com a operação da América Latina. A Movida lá na Europa vai negociar lá com uma fábrica da Europa. Legal, tá? E aí o que acontece? O volume é pequeno. Você acabou de adquirir uma operação que não é tão grande assim. Então você pega uma operação que não é tão grande, não tem tanta escala, você não tem tanto poder de negociação assim com as montadoras. E outra, Europa. A situação que a gente está vendo na Europa é ruim. Então, inflação alta, crise energética, guerra, etc. E até um risco aí de problema nuclear. Então, assim, será que esse movimento ele foi bem feito? Então, será que não poderia ter sido feito uma operação de uma forma até com menos risco? Por exemplo, você faz uma franquia da Movida lá na Europa e aí você vende para algum operador lá querer operar esse negócio e aí você fica com a receita em euro, só que ganhando royalties, sem ter todo o custo ali em euro também e sem o risco da operação. Ou fazer uma aliança com alguma outra operadora lá, e aí você começa a ganhar sinergia operacional, e aí você vai ter um pouco de receita em euro sem ter a despesa em euro. Enfim, tem várias formas que uma locadora de carro consegue fazer para conseguir expandir internacionalmente a sua operação, sem precisar fazer uma aquisição e ter todo o custo ali de integração e também de gestão desse negócio para frente. Então, eu acho que isso que talvez seja questionável. E outra, a Movida nunca fez um movimento de internacionalização, é o primeiro. Será que não faria sentido você fazer primeiro aqui na América Latina, onde você tem ganhos de negociação e aí você tem uma proximidade geográfica que te permite aprender como que você faz esse movimento, para depois você dar um passo um pouco mais largo ali indo para a Europa? Eu questiono bastante o porquê de ser Portugal. Eu entendo do português, da cultura ser minimamente próxima, etc. Eu entendo isso. E pode até virar uma plataforma ali de expansão na Europa, essa aquisição. Mas a situação da Europa no curto e talvez no médio prazo não permite que a empresa faça tantos movimentos aí arriscados, dado que ninguém sabe o que vai acontecer com a Europa ali nos próximos 6 meses. Então, vamos ver o que vai acontecer. Questiono um pouco desse movimento, mas não sou acionista da Movida, então também não estou muito preocupado. Legal? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Bom final de semana a todos. Um abraço. Até segunda-feira.